Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje vai ser um vídeo um pouco polêmico, né? Mas eu achei um vídeo necessário de se fazer. Sabe o que está acontecendo? Durante alguns anos, algumas décadas, alguns milênios quase, sempre rola uma conversa assim: não, mas a gente podia separar o nosso estado do Brasil. Nossa, mas a gente podia separar do Brasil. E mais recentemente o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, falou até inclusive sobre separar o Brasil, separar Minas Gerais por alguns motivos. Já teve conversa de separar o Rio Grande do Sul, já teve conversa de separar São Paulo. E realmente assim, será que de alguma forma é possível separar o Brasil? Tem motivos para isso? Como seria feito? É isso que você vai ver hoje no vídeo do Nerd Show. Eu acho que pra gente começar a entender mais essa treta aqui, eu acho que a gente tem que dar fatos pra todo mundo começar a tirar suas próprias conclusões de por que as pessoas querem tanto separar o Brasil. Será que isso ia ser uma coisa legal? Formar um novo país? Bom, vamos entender então como é que o Brasil foi formado primeiro, né? Antes dos portugueses chegarem aqui na nossa terra, era tudo povoado por povos indígenas, né? Os mesmos povos, inclusive, que povoam toda a América do Sul, não só o Brasil. Mas quando Portugal chegou aqui, ele transformou todos os territórios em capitanias hereditárias. Mas o mapa do Brasil não era igual você tá vendo hoje em dia, não. Era bem diferente. Ele era só metade do Brasil e dividido dessa forma por causa do Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494. Você lembra o que era isso? O Tratado de Tordesilhas era um tratado entre Portugal e Espanha, que nessa época eles dois estavam voando. O Portugal, a gente acha que não, mas eles eram os países mais das galáxias de todos. O que eles faziam? Eles se expandiam o território deles, procurando novas terras, e eles fizeram um tratado assim, ó, falaram assim, ó, o negócio é o seguinte, daqui pra frente o que a gente achar, dessa metade pra cá é tudo seu, dessa metade pra cá é tudo meu. Como que eles sabiam que era metade? A metade porque eles olhavam a longitude de Cabo Verde. Então pra lá de Cabo Verde era um tal, daqui pra Cabo Verde é um negócio, mas é aquele negócio. Como eles fingiam que sabia, a gente fingia que entendia, deu muita treta, essa linha não era muito certo, deu muito pano pra manga essa história aí. Só que em 1750 acontece o Tratado de Madrid, que basicamente quebrou o Tratado de Tordesilhas. Sabe por quê? É porque assim, a Espanha e Portugal fizeram a União Ibérica, então não tinha por que eles fazerem separação totais de bens, né? Eles já estavam casados, eles deixaram um território só. E foi assim que o mapa do Brasil se tornou o que a gente quase conhece hoje, mas estava faltando o narizinho lá da ponta. Você também olha pro mapa do Brasil e vê que o Acre é um nariz do Brasil? Você acha, meu Fernando? Não. Que o Brasil é tipo um tatuzinho que faz assim, ó. E o Acre só é anexado em 1904. É até recente a gente pensar que em 1904 a gente não tinha um estado ainda do Brasil, né? Ele foi comprado por 2 milhões de libras, porque ele era território da Bolívia, mas o Brasil resolveu anexar, porque tinha muita gente que estava já invadindo o Acre, que ainda era da Bolívia, uns brasileiros e tal. O Brasil falou assim: chegou a proposta, acho que tá valendo a pena. Compraram o Acre e anexaram ao território brasileiro. Agora eu entendi! Pois é, mas por mais que a gente tenha visto que o Brasil mesmo, como mapa inteiriço, tenha mudado poucas vezes, o mapa de regiões do Brasil, que a gente tanto se orgulha e fala assim, a região tal é mais isso, a região tal é mais aquilo, era totalmente diferente, e a gente nem era Minas Gerais, não, Verelano? A gente era de São Paulo. Tem várias divisões que mudaram ao longo do tempo. A nossa divisão de centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, sul e sudeste, eu já falei sudeste, não sei. Essa bússola é a mais confusa que existe, né? É muito confusa. Essa bússola nossa vem só de 1990. É uma coisa até recente. Antes disso, as regiões do Brasil eram completamente diferentes. E tiveram várias. A primeira divisão de região que você tá vendo aí veio de 1913. Olha só como é que era completamente diferente. E olha como é que eram feitos os mapas, ó. O de 1709, o de 1817, o de 1889 e o de 1988, que veio a Constituição, né? Inclusive fez até o nosso estado mais novo, que é o Tocantins, virar um estado. Foi o último estado a entrar no bolo aí.
Pois bem, mas agora a gente já sabe um pouco sobre as regiões, como elas foram formadas. Vamos ver, porque tem muito argumento sobre economia na região, por isso que a gente deveria sumir com o Brasil, fazer um negócio. Vamos ver o que cada região produz de fato. Para isso, a gente tem que entender o que é o PIB. Você sabe o que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Mas isso a gente fica falando toda vez assim, eu sei que é o PIB, é o Produto Interno Bruto, mas a gente não sabe diretamente o que ele é feito. Mas eu vou te explicar mais ou menos com um exemplo que eu acho mais fácil de entender. Vamos supor que você tem uma empresa de bolo de pote. E vamos supor que nessa empresa de bolo de pote, você faça uma venda mensal, por exemplo, de, sei lá, R$2.000 de bolo de pote. Só que vamos supor que para fazer esses R$2.000 de bolo de pote, você tem que gastar de matéria-prima, de insumos, de um monte de coisa, mais ou menos uns R$1.300. Então, teoricamente, a grossíssimo modo, o seu PIB, o PIB da sua empresa, seria de R$700, porque é o que você produz, menos aquela parte dos insumos que você compra e tal, porque senão contaria duas vezes, aí é roubar também, né? Que a pessoa que está vendendo, vendeu também. Então, o PIB é a produção total tirando os custos. Isso a gente pode fazer por país, o PIB do Brasil, e o PIB por estado também, que é a produção. Agora a gente consegue entender melhor aqui o que nós vamos falar. Vamos falar da região Sul, compostas por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que correspondem a 16,2% do PIB do Brasil. O forte é a agropecuária, eles também produzem muito arroz, cevada, pesca, milho e trigo. E também tem muitos veículos que são feitos no Paraná, tem muita pesca em Santa Catarina e mineração também de cálcio, ferro e cobre. É o que mais vem é de lá. Ou seja, várias coisas importantes para o Brasil vêm de lá, dessa região. Agora vamos para a região Sudeste, composta por Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro... E acabou, né? E só, né? É porque a minha geografia também não é o forte aqui, galera. É, tá bom. A região Sudeste é responsável por 55,4% do PIB do Brasil. E também responsável por 42% da população total do Brasil. É muito concentrado, mas eu posso dizer, porque agora eu tô aqui em São Paulo, né, junto com a Babrelando, São Paulo é uma torre de Babel. Tem gente de tudo quanto é lado. É difícil, é verdade, você achar paulistano. E é porque é mesmo. Essa região é responsável muito pelo setor financeiro do Brasil, né? Aquele negócio de bolsa de valores, né? De investimento, isso aqui, falou que é isso? É aqui. A região Sudeste também é responsável por 50% de toda a produção de cana-de-açúcar do Brasil. E é líder em café, arroz, feijão, algodão, carne vermelha também, porque até inclusive exporta bastante. E Minas Gerais é o rei do leite, né? Tudo que é de leite, meu filho, nós temos lá, a produção de leite é a maior que tem. O petróleo também é muito importante, a produção no litoral fluminense. E o Espírito Santo tem a maior produção brasileira de mármore e granito. Nossa, e precisamos, hein, Babrelando? Várias peças, vários saudades, eu adoro o mármore e granito, é muito bom. E para vocês terem uma ideia, São Paulo é chamada de a locomotiva da América do Sul, porque ela é a maior cidade do hemisfério sul, não só do Brasil, a maior cidade do hemisfério sul. Vamos agora para a região Nordeste. Maranhão, Piauí, Teresina, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. É estado, hein? Jesus! Eles são responsáveis por 14,2% do PIB brasileiro. E a principal produção do Nordeste é comida. Tem várias coisas que crescem muito bem por lá e eles abastecem o Brasil. Por exemplo, mandioca, café, coco, banana, castanha de caju, soja, arroz também e muitas frutas, assim, uma infinidade de frutas. A Bahia, inclusive, tem a produção muito grande de gás natural, que é uma coisa que a gente está usando bastante hoje em dia, né? E que eu tenho naturalmente aqui em casa. Ah, Renato. Pensa no fedor, eita fedor da desgraça. E é uma curiosidade interessante, o Rio Grande do Norte produz 95% de todo o sal usado no Brasil. Parece coisa simples do dia a dia, mas imagina se não tivesse. E Pernambuco produz 95% do gesso utilizado no Brasil. Obra sem gesso não acontece. É verdade. E várias empresas grandes estão indo para lá também. A Fiat abriu uma fábrica lá, tem várias farmacêuticas que estão indo para lá também. E tem uma coisa, turismo é PIB também. E lá o turismo é gigantesco, é uma locomotiva de dinheiro que entra por causa do turismo.
Agora vamos para a região norte. Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, que são responsáveis por 7,3% do PIB brasileiro. A região norte é muito importante por causa do extrativismo como é que eu vou falar? De substâncias, inclusive para farmacêuticas, né? Porque lá, assim, o que tem é biodiversidade. E também é o maior produtor de madeira do Brasil. Muitas vezes também não é madeira contabilizada, né? Mas é... Também tem açaí, látex, gado, que também tem búfalo, frutas, vegetais e soja. E vamos também para o centro-oeste, composto por Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, que são responsáveis por 8% do PIB brasileiro. E os maiores negócios aqui são grãos, pecuária, madeira, níquel, ferro e ouro. E também tem muitos insumos agrícolas e farmacêuticos. Só tem uma coisa aqui que a gente falar sobre PIB. Eu acho que é um argumento que todo mundo usa na hora de falar que a gente tinha que sair daqui porque a gente está produzindo tanto aqui, ó, a gente consegue se virar sozinho. Só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, ele sozinho tem o PIB de 31% do Brasil. Só que, por exemplo, é que nem a gente fazer uma conta, por exemplo, sobre comprar um apartamento ou alugar um apartamento. É uma análise muito fria de número e não é necessariamente dessa forma que acontece, né? Por exemplo, você consegue ficar sem fazer obra por causa do gesso? Que o gesso tem um valor agregado um pouco mais baixo, mas sem o gesso você não faz nada. Então é uma intercomunicação de diversas coisas que fazem rodar. Por exemplo, o turismo tem um valor agregado mais baixo. Pode ter, mas ninguém vive sem ir lá fazer um passeio lá, né? Esse que é o negócio. São várias composições que vamos dizer que fazem a unidade total funcionar. Bom, mas então a gente analisou aqui os números, né? E a gente pensa que isso é um negócio que acontece só hoje. O pessoal assim, tive uma ideia, vamos separar do Brasil porque a gente tá produzindo mais e tal. Mas não é só essa época que acontece, não. Durante toda a história brasileira tiveram vários movimentos separatistas que deram com os burros na água, né? Vamos analisar alguns aqui para ver se vocês entendem o porquê que isso aconteceu. Por exemplo, em 1640 teve a aclamação de Amador Bueno. O que aconteceu? Basicamente rolou um problema ali, e sempre é a questão de imposto e Estado. Sempre alguém nervoso que tá pagando imposto demais, e no final das contas, o pessoal de São Paulo foi lá e queria proclamar o Amador Bueno, que era um cara, falar assim, eu sei que vai ser o chefe do nosso novo Estado. Mas ele falou assim, galera, eu tô com a roupa na máquina de lavar ali, eu não tô muito afim de fazer esse negócio. O movimento não pegou muito bem, não teve muita aderência e acabou indo pro saco também. Todo mundo morreu! Acabou. Teve também a tal da Inconfidência Mineira, em 1789. Você já deve ter ouvido falar isso na escola, né? Falar sobre Tiradentes, mas você sabe de verdade o que aconteceu? Basicamente é o seguinte, ó. Minas Gerais, nessa época, era um estado riquíssimo, acho que o estado mais rico do Brasil, o que geraria mais riquezas, porque tiravam ouro daqui e tal. E Minas Gerais chegou num momento que... Daqui, né? Eu não tô em Minas Gerais, né? Mas vocês entenderam, de coração eu estou. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Mas no final das contas, os ricos de Minas Gerais perceberam que o Portugal estava querendo fazer a tal da derrama. Você sabe que derrama dá um derrame, né? Derrama, você sabe que vai tirar dinheiro de você. E eles não queriam pagar tanto imposto assim. Eles falaram assim, a gente é rico o suficiente pra gente virar um estado sozinho aqui. Vamos separar do Brasil? Porque tem nessa época, inclusive, a Revolução Francesa que inspirou vários movimentos. Porque lá na França eles cortaram as cabeças dos monarcas e tal. E o pessoal falou assim, que o povo vai tomar conta de tudo. E quiseram fazer isso aqui por aqui também. Fizeram toda a conspiração. Inclusive teve um menino que era pobre, que achava que andava com os ricos e chamava Tiradentes. No final das contas, acharam a conspiração, mas Portugal não era muito bonzinho com esse tipo de coisa não, sabe? Mexendo no dinheiro dele, meu filho, o trem entornava. Só que entornou pro lado do pobre, né? Porque assim, os ricos foram todos perdoados e tal, tiveram uns exílios, um negócio, mas o pobre ele foi esquartejado, né? E apresentado em praça pública por tentarem tirar o Brasil, assim, o Minas Gerais virar um país do Brasil. Não deu muito certo, né? Isso tudo porque eles acharam que tinha mais dinheiro do que os outros. Ai, que horror! No Rio de Janeiro também teve a Conjuração Carioca. Também rolou por motivos parecidos. Teve também a Conjuração Baiana, que também veio por causa de impostos e tal, que mexeram no dinheiro, a hora que falam não dá nada de dinheiro, vem a Revolução. Teve também a Revolução Pernambucana, mas eu já vou até dar um spoiler aqui,
aqui porque rolaram 3 revoluções pernambucanas, 3 movimentos separatistas em Pernambuco. Porque Pernambuco, olha só, surpresa, em um momento também era o estado mais rico do Brasil. E ele achou que não precisava mais do dinheiro de sustentar a monarquia do Portugal, porque eles tinham ido para o Rio de Janeiro e eles estavam pegando um dinheiro lá de Pernambuco e levando pro Rio de Janeiro para sustentar a família real. Tentaram várias vezes, não rolou, mas também eles acharam que tinham mais dinheiro que os outros e queriam separar. E também teve a famosa Guerra dos Farrapos, né, que a gente fala que aconteceu lá no sul. O que aconteceu? Tinha uma carne lá que é o charque. Eles produziam muito isso, só que tava rolando um problema que o preço do charque não tava ficando competitivo com Uruguai e Argentina, por causa de impostos, Brasil, né, gente? Você sabe como é que é, desde aquela época. Então eles quiseram fazer uma revolução para poder se separar do Brasil, mas não, a gente não aceita isso e tal, estamos prejudicando a gente, vamos separar. Acontece que o Duque de Caxias, por isso tem tanta praça com o nome desse cara, conseguiu renegociar ali com o pessoal para essa revolução perder um pouco da força e ir pro saco. Na verdade não chegou muito a fazer muito barulho não, mas ela durou 10 anos e não ia acontecer nada de fato. Por quê que não ia acontecer nada de fato? E por que nunca vai acontecer coisas de fato mesmo? Aí que a gente vai para responder a pergunta desse vídeo. Dá para separar o Brasil? Como que é o negócio de separar o Brasil? Porque hoje o que não falta é movimento separatista. Toda região tem um movimento separatista, tá? Você pode dar uma olhada na internet, você vai achar vários. Vou te falar categoricamente que não dá para separar o Brasil. Não dá. Simplesmente não dá. Vou te explicar por quê. Primeiro, por causa de um livrinho, um documento incrível que chama Constituição Brasileira. E no artigo 1º, assim, ó, sabe? Em cima assim, ó, quem que fez o livro e tá debaixo, assim, o subtítulo é isso aqui, ó. Tem lá falando as palavras, tá? Formada pela união indissolúvel dos estados e municípios, e é um crime você atentar contra isso. Previsão de 2 a 6 anos de você atentar contra a união do Estado brasileiro. Então, assim, quando alguém fala assim, vamos fazer um projeto de lei, alguma coisa pra gente separar o Brasil, não dá, sabe por quê? Porque sempre que alguém manda alguma coisa dessa, é considerada inconstitucional. E a carta que mais manda no Brasil é a Constituição. Teria que mudar a Constituição do Brasil para que alguma coisa dessa acontecesse por meios legais. E pelos meios ilegais, como é que funciona isso? Bom, a única via é a revolta armada, mas tem um pequeno problema que nunca vai ser resolvido e eu tenho certeza que isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque uma revolta armada, para acontecer, ela tem que ter apoio popular. Ela tem que ter os mesmos interesses dos pobres e dos ricos. Você acha, em algum momento da nossa história, da humanidade, desde que lá a gente saiu da água, evoluiu, que o mesmo interesse do pobre e do rico é o mesmo? Em algum momento? Por exemplo, o rico tem vários interesses lá que só ele vai ter. E a gente aqui vai ter outros interesses que ele não tá nem aí. Então, sabe, ninguém vai apoiar ninguém nesse sentido. Vai todo mundo ficar na mesmice. Vai virar pizza, vai virar samba, vai virar uma beleza. Mas vamos supor que todo mundo fala assim, não, nós vamos fazer um negócio aí. Beleza. Primeiro você tem que enfrentar as forças do Estado, que é o exército, a polícia e todo o aparato do Estado. E vamos supor que você sobreviva a isso tudo, né? O movimento tem que sobreviver a isso tudo. Você ainda tem que fazer a parte política de entrar num acordo para ver o que vai ficar no Brasil e o que seria esse novo Estado. Você acha que eles vão negociar isso? O meu prédio aqui, gente, tem 2 porteiros, porque os caras não entraram em acordo de quantos porteiros que ia ter. Você acha que eles iam negociar quantos lugares que ia ter o Brasil e o novo Estado? Nossa, isso não ia acontecer de jeito nenhum. Então, para eu te falar assim, categoricamente, é impossível você dividir o Brasil. Agora vamos falar uma opinião pessoal, Bavarelano, sobre esse assunto aqui, porque é o seguinte, ó, a gente fica muito pensando sobre quem produz mais, quem tem maior dinheiro, eu vou separar porque eu tenho mais dinheiro, eu gero mais. Eu acho uma coisa muito pobre da gente pensar somente em dinheiro, só em quem tá ganhando mais dinheiro, quem tá pagando mais, quem tá pagando menos, porque eu acho que a gente poderia muito valorizar muito mais a experiência de todo mundo do que só pelo preto no branco do cálculo matemático. Você não acha que
que é muito bom o que a região norte e nordeste tem para oferecer de turismo, de fruta. Pode ser que não seja tão caro assim, mas se você não vive sem sua laranjinha, não é? E eu fico pensando também que para você comer um prato de um MasterChef por R$ 150 no restaurante, esses insumos têm que ter sido produzidos em algum lugar. E aí, principalmente esses que vêm mais do Nordeste, que eu não vou lembrar o nome de nenhum agora, precisa de vir de lá, porque a gente não tem nem solo para plantar. Eu acho que falta um pouco a gente tirar um pouco essa rivalidade de região de lado por causa de dinheiro. Cada um ganha seu dinheiro, vive a sua vida, vão tentar ser felizes todo mundo junto. É tão legal a gente vir aqui em São Paulo e ver esse tanto de gente de lugar diferente, porque a gente vê os costumes de cada um, aprende um com o outro, um é mais espontâneo, um é mais fechado, mas todo mundo acaba se encontrando. É muito legal. E todo lugar do Brasil é legal, gente. Tem gente em todos os lugares. Tem gente em todos os lugares, tem diversão por todos os motivos. Então, vamos parar com essas ideias de separar o Brasil? Pelo amor de Deus, vamos só viver o Brasil. Quanto mais a gente pensar em separar, menos a gente vai pensar em melhorar, que eu acho que a gente está precisando bastante. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque eu gostei. Gostou, meu Orlando? Muito legal. E tem mais vídeo para você assistir aqui do lado. Se eu fosse você, eu não perdia. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!